Bom dia, quarto ano, tudo bom? Olha só, hoje, 11 de setembro de 2020, sexta-feira. Muito bem. Iremos começar aqui, a nossa correção de hoje, já naquele clima de testes, que semana que vem, né? Já começa aí os nossos testes, o primeiro é ciências, na terça-feira. Então, a gente já vai estar aquecendo esse fim de semana, já está se preparando. O roteiro já está no grupo, né? É só estudar, que é sucesso. A prova está corrigindo com vocês a ficha do dia 7 de setembro, né? Que eu até aguardei um pouquinho para estar corrigindo junto com vocês, porque teve coleguinhas que ainda não tinham pegado. Então, vamos lá. A gente tem a primeira pergunta, né? Relacionada aqui ao conteúdo que nós já estudamos, que é: de quem o Brasil se tornou independente? O Brasil se tornou independente de Portugal, ok. E de que maneira ocorreu esse processo? Esse processo, né, ele foi uma violenta oposição entre as duas partes, que foram o Brasil e Alvares, resumindo tudo aqui nessas linhas. 2. Trazendo para outras palavras, o que significa independência? Independência é a desassociação de um ser em relação a outro que dependia ao que era dominado. Então, isso aqui é o contexto da independência. Na terceira questão, a data que corresponde à celebração oficial é 7 de setembro de 1822, ok? Se você marcou outra data aqui porque você se atrapalhou, você apaga direitinho, tá? Para estar marcando a correta. Quarta questão. O que quis obrigar Dom Pedro a retornar à Europa? Foi o decreto criado pela corte portuguesa que exigiu seu retorno, né, a Portugal. Este decreto, inclusive, diminuía até a sua autonomia, né, como se rebaixasse a autoridade do príncipe de Dom Pedro, né, para que ele pudesse, então, ser obrigado a retornar a Portugal. Então, isso aí foi o que tentou obrigá-lo a voltar para a Europa. Na quinta questão, a gente tem aqui questões, né, situações, e qual dessas corresponde? É correto afirmar que a independência do Brasil ocorreu porque o povo brasileiro, a letra C, queria conquistar a autonomia política e também estavam desgastados com o sistema econômico que era ali dirigido pela coroa portuguesa, né? O Brasil estava sendo cada vez mais explorado. 6. Reescreva as palavras de Dom Pedro quando demonstrava sua insatisfação quanto ao domínio da corte portuguesa e decidiu então quebrar esse vínculo. Quais foram as palavras de Dom Pedro às margens do Riacho Ipiranga? Ele disse o seguinte: a partir de hoje, as nossas relações estão quebradas. Nenhum vínculo unir-nos mais. Para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. E logo em seguida ele disse independência ou morte. Então essas foram as palavras claras de Dom Pedro às margens do Riacho Ipiranga, ali na cidade de São Paulo, no dia 7 de setembro, logo após ele ter recebido uma carta, né, com a notícia de que o seu poder ele tinha sido anulado. Sétima questão. Por que Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil? Ele tinha diversos motivos, mas entre eles é porque ele decidiu apoiar o povo brasileiro e ele não estava aceitando a forma de domínio da corte portuguesa injustamente para com os brasileiros, né? A exploração atrás de exploração. 8. A independência do Brasil foi conquistada de modo rápido e pacífico? Claro que não. Por que? A gente vai explicar. Pois, né, esta independência ela custou muito caro. Ela durou ali aproximadamente 3 anos para que o Portugal pudesse reconhecer com uma condição. Cobrou ali, né, uma alta indenização para então libertar o Brasil. Nona questão. Qual acontecimento ficou conhecido como o Grito do Ipiranga? Foi o momento em que Dom Pedro, às margens do Riacho Ipiranga, declarou a independência do Brasil. Então, este momento aqui foi marcado como o Grito do Ipiranga, justamente pelas suas palavras. 10ª questão. Depois da proclamação da independência, Portugal exigiu do Brasil o quê? Que pagasse 2 milhões de libras, né, como indenização. Caderno de português. Olha só o caderno que eu passei para vocês, né? A prova está corrigindo. Vamos lá. Primeira questão. Explique a diferença entre parônimos e homônimos. O que são parônimos e homônimos? Parônimos são palavras que têm a escrita e a pronúncia parecida, porém, seus significados
é diferente. Já os homônimos, eles são palavras que têm a mesma pronúncia, né? Mas a escrita e o significado é diferente. Então, essa é a diferença entre parônimos e homônimos. É simples, tá vendo? Segunda questão. Observe a relação de escrita e pronúncia das palavras, classificando-as em parônimas ou homônimas. Na letra A, recrear e recriar são parecidas, né? Então, são parônimas. Eminente e iminente, parônimas também. Acerto e acerto, a mesma pronúncia, então, homônimas. Caçar e caçar, homônimas também. Discriminar e discriminar são parônimas. Apressar e apressar, homônimas. Pesquise o significado dos parônimos abaixo, né, a seguir, e escreva uma frase para cada palavra. Na primeira questão, na letra A, a gente já tem a noção do sentido do que seria essa palavra. Absolver, observe. O promotor pretende te absolver. Então, isso aqui significa que vai ser o que? Retirar a culpa. A planta irá absorver a água. Vai ser o que? Consumir, né? Sugar. Letra B, acento e acento. Algumas palavras possuem acento, com C. O assento do ônibus está vazio. Inflação e infração. Lembrando que essas frases aqui são frases opcionais. Caso você tenha utilizado a mesma forma para responder essa questão do jeito que a Pro está fazendo aqui, você também fez semelhante no seu caderno. Tá correto, não precisa estar pagando, ok? As palavras, as frases, elas precisam ter sentido. E utilizar corretamente as palavras como estão aqui. Ok? Mas se você ficou com dificuldade ou acha que o que você fez está errado, você vai prestar mais atenção aqui à correção, vai apagar do seu caderno, colocar corretamente e, né, aprender mais. Inflação e infração. Houve um grande aumento na inflação. A infração é um crime grave. Na quarta questão, a gente tem aqui para a gente completar, não é? Com a palavra correta, de acordo com o seu sentido. Estava na iminência de cometer um grave delito, ou seja, estava ali, né, às vésperas de cometer um grave delito, algo que estava próximo a acontecer. O aluno recriou o desenho, ele construiu novamente, ele fez o desenho de novo. No ônibus, os assentos são higienizados, né? Então, assentos com SS. O júri discriminou o acusado. O júri tirou ali, né, a culpa, inocentou. O assaltante foi apanhado em flagrante. Flagrante, né? Quando alguém é apanhado no momento da ação. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa correção de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham conferido tudo direitinho no caderno de vocês e na ficha também, tá? Observem aí que agora a gente vai estar passando para nossa aula de hoje, ok? Quarto ano, vamos lá?